Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. Como prometido, aqui a gente vai começar a destrinchar cada um dos constraints para finalizar nosso módulo de rigging aqui. Então, a gente vai começar com o constraint de posição. Como eu disse no vídeo anterior, se você não assistiu, constraints são uma forma da gente controlar elementos de um objeto usando, propriedades de um objeto usando propriedades de outro objeto, ok? Então aqui eu tenho um exemplo muito simples, a gente tem um quadradão vermelho e a gente tem um círculo verde, ou azul, ou ciano, não sei, essa cor sempre me engana, sou péssimo para nomear esse tipo de cor aqui. Eu acho que tá mais para verde do que para azul, me diz aí nos comentários o que você acha, mas enfim. O que a gente quer fazer é adicionar um constraint de posição. E para adicionar constraints é super simples, o que a gente vai fazer é vir aqui no inspetor com o meu círculozinho selecionado, eu vou aqui no meu inspetor e a gente tem a seção de constraints. Quando eu clico em mais, a gente tem a opção de adicionar qualquer um desses constraints aqui. Agora, a gente vai focar no de posição, que aqui é mais conhecido como translation, tradução, né? É uma palavra estranha quando a gente quer usar ela para posição, mas é assim que é denominado esse tipo de coisa em software de animação, software de design, etc. Geralmente pode ser position ou translation. Nesse caso aqui é translation. Então, quando a gente adiciona esse constraint, você vê que ele aparece aqui na lista. A gente pode esconder, a gente pode remover, a gente pode renomear e a gente pode expandir para ver algumas opções a mais. Primeiro de tudo, vamos renomear ele aqui para posição, só para a gente ver como é possível fazer isso. E agora a gente vai dar uma olhada nas propriedades desse constraint aqui. Aqui tem várias propriedades e a gente vai falar de cada uma delas, mas a mais importante que você precisa aprender logo de cara é a target, que é essa aqui. Esse aqui basicamente vai ser o alvo do nosso constraint ou da nossa restrição, né? E no caso aqui, a gente quer que o círculo azul copie, né, ou seja, baseado na posição do quadrado vermelho. Então a gente está aplicando o constraint no círculo azul. O círculo verde, eu tô alterando toda hora essa cor na minha cabeça, né? Mas você entendeu o que eu tô falando, no círculo. E a gente vai usar o quadrado como o target, como o alvo desse nosso constraint. Então, pra gente fazer isso, a gente clica aqui no target, e aí vai aparecer aquela clássica moldurinha azul aqui em volta, indicando pra gente que a gente tá no modo de seleção de target. E aí eu posso clicar no quadrado aqui direto, ou eu posso clicar nele aqui na hierarquia, eu vou clicar, e aí você vai ver a primeira coisa que acontece é que o nosso círculo imediatamente foi para a posição do quadrado. E agora, toda vez que eu mexer o quadrado aqui em volta, ó, o círculo vai seguir, mesmo que eles não tenham uma relação de parentesco aqui na hierarquia, né? Lembra que a gente consegue jogar o círculo dentro do retângulo ou agrupar os dois e a gente vai ter esse efeito. No caso aqui, a gente não tem isso. A hierarquia, eles estão cada um no seu lugar, mas mesmo assim, um copiando a posição do outro. Mas se a gente tentar mover o círculo, você vai notar que não é possível. Eu estou puxando ele, tentando puxar ele para lá e para cá. A posição dele está mudando ali em cima, ó, a posição Y, repara, está mudando, mas não importa. O constraint está meio que sobrescrevendo essa posição e ele volta ali. Não importa nem se eu colocar aqui na posição 0, 0, não importa. A posição está 100% focada ali no quadrado, que é o alvo do nosso constraint. Vamos selecionar o nosso círculo então e voltar para as nossas opções aqui, porque tem bastante propriedade aqui que a gente precisa falar sobre. A primeira que eu vou começar é essa aqui embaixo. Ó. Se você notar, a gente está copiando tanto o eixo X quanto o eixo Y. Isso vem por padrão, né? Essas caixinhas vêm selecionadas aqui dessa forma. Mas você vai notar que eu posso escolher exatamente o que eu quero copiar. Então vamos supor que a gente só quer copiar a posição X. Então vou vir aqui, vou desligar a posição Y e agora repara, conforme eu mexo a posição Y aqui, não importa, né? A posição Y do meu círculo é qualquer coisa que a gente colocou aqui, no caso 0. Vamos colocar, sei lá, 50, só para ele vir um pouquinho para baixo. Mas se eu mudar a X, você vai ver que agora o meu círculo, ele só copia a posição X do meu quadrado. E aí, de uma forma bem similar, se a gente inverter essa seleção lá no nosso constraint, então se eu disser aqui, eu não quero X, eu quero Y, agora repara, que não importa a posição X do elemento é 0, que é o que a gente tem aqui, mas a posição Y vai ser copiada do retângulo vermelho. A próxima propriedade que eu quero falar sobre são os limites. Se você notar, bem embaixo aqui, tanto do copiar X ou do copiar Y, a gente tem um campo para mínimo e máximo para os dois, né? Então a gente pode adicionar limites tanto para o X quanto para o Y. Já que a gente está com o Y selecionado aqui, vamos criar um limite para o Y. Então aqui é o seguinte, você vai notar que conforme a gente vai, ele está indo independente
né, de onde está o meu retângulo vermelho. Mas vamos supor que eu só quero que esse círculo aqui siga até certo ponto. Então, quando eu estiver descendo aqui, eu quero que o círculo pare mais ou menos aqui, e aí ele não vai seguir. E da mesma forma, lá para cima, eu quero que ele pare mais ou menos aqui e não suba, né, para fora assim do artboard. Então, para isso, a gente usa os limites. A gente vai lá dentro do nosso constraint, a gente quer um limite de y, e a gente tem que primeiro ligar o mínimo. Vamos fazer o mínimo, depois a gente faz o máximo, né? E aqui em mínimo, a gente vai dizer onde é que é o mínimo, né? Onde ele vai parar de seguir. Se a gente deixar em 0, esse 0 é referente à posição do mundo, né? Do artboard. Então o 0 do artboard é bem aqui no topo superior esquerdo. Repara que só de ligar aquele mínimo, agora se eu subir aqui, meu círculo vai parar e ele não vai para fora do artboard junto com o meu quadrado. Mas eu quero que esse limite esteja mais ou menos aqui, mais ou menos em 100. Então vamos lá, editar isso aqui e vamos colocar o mínimo 100. Agora você vai notar que ele não passa da posição 100, que é bem essa posição aqui, né, referente ao ponto inicial aqui do artboard. Ele não vai mais passar desse limite. E aí eu quero adicionar um máximo também, então vamos lá no constraint, adicionar um máximo, e o máximo seria 400 se eu quisesse que fosse igual, né? Mas vamos colocar 300, que ele vai, ou melhor, 250, que ele vai parar bem no meio do artboard, você vai notar, ó. Então agora o mínimo é 100, quando o círculo chega no 100, você pode reparar na posição do meu quadrado aqui, né? Que é 106 agora. Quando ele chega no 100, ele para. E se eu vier para baixo, quando ele chega no 250, ele para de seguir. Então é assim que a gente usa os limites para meio que restringir ali a movimentação do nosso objeto que está sendo restrito, né? Está sendo constrained, sei lá. Palavra estranha, difícil de falar. A qualquer momento a gente pode desligar a visibilidade, né? Ou meio que desativar o constraint por meio desse olhinho aqui que a gente viu. Então, se a gente fechar esse olhinho, você vai ver que agora ele volta para a posição inicial lá, né? E agora ele não respeita mais esse constraint. Mas se eu ligar de volta dessa forma, aí ele volta a funcionar normalmente. Uma outra forma de você meio que desligar e ligar a força ou a influência do constraint é usando justamente a propriedade de força. Então, vou selecionar meu círculo, vou vir aqui dentro do constraint de posição, você vê que logo embaixo do nome aqui a gente tem uma propriedade que chama força, e por padrão essa força vem 100%, ou seja, essa camada vai ser restrita, né, 100% com o que a gente quiser colocar aqui. Então, para te demonstrar o que isso está fazendo, eu vou meio que clicar e descer a força aqui, e você vai ver que conforme eu chego até 0%, ele volta para a posição original da elipse. Se a posição original dela for aqui, por exemplo, e aí eu vier aqui na posição, você vê, conforme eu vou para 100, ela copia, né? Vamos tirar os limites para a gente conseguir focar exatamente ali na camada aqui, no retângulo, né? Conforme a gente vai para 100%, ele vai para a posição do retângulo. Conforme a gente vai para 0%, ele volta para a posição original. Então isso aqui é bem útil quando a gente quer desligar e ligar, por exemplo, a nossa força, dependendo do estado, que a gente vai aprender lá na frente com interatividade, com a State Machine. Mas vamos no modo Animate aqui, que eu vou te mostrar mais ou menos, né, como é que a gente pode animar essa força, por exemplo. Então, deixa eu configurar aqui um pouquinho antes. Eu vou dizer que eu só quero copiar a posição X. E eu vou dizer que essa força vai começar em 100% mesmo. E aí o que a gente tem é isso aqui, né? A gente tem o nosso círculo seguindo o nosso quadrado. Vamos colocar ele para cima aqui. Boa. E agora, vou apertar Tab para ir para o modo Animate, vou selecionar essa primeira timeline, vou criar uma animação simples aqui, vou fazer um ping-pong, vou dizer que começa nessa posição aqui, e aí ele vai para aquela posição lá. E aí agora a gente tem essa animação, né? Na verdade, vamos fazer uma coisa linear. 1 segundo só indo assim, dessa forma. E aí agora, vamos animar a força. Então, vamos dizer que eu quero que essa força aqui comece... Deixa eu pensar. Vamos dizer que eu quero que ela comece no 100% mesmo, mas aí conforme a gente chega aqui no frame 25, eu quero que essa força vire 0%. E você vai notar que ele meio que volta ali para a posição original da elipse, né? Então, repara que agora que se eu der play, vamos colocar só um easing aqui nesses keyframes. Se eu der play, ele segue, mas ele está perdendo força nesse constraint, então tem algum momento aqui que ele para de seguir, né? Justamente aqui, quando essa força vira 0%, ele para de seguir o nosso objeto. Então, essa é uma forma da gente fazer, né, com que um objeto siga ou pare de seguir um elemento, só animando a força do constraint.
E aí, para você deletar um constraint, também é super simples, a gente clica aqui no círculo, a gente pode clicar nesse menos, ou clicar com o botão direito e selecionar Delete. E aí a gente deleta o nosso constraint, e agora nosso objeto está livre para mover independente de onde a gente quiser. Vamos recomeçar então, só que dessa vez levemente diferente. Vamos pegar o nosso círculo, adicionar um constraint de translation ou posição, só que aqui agora, antes da gente definir o target, eu quero ligar essa propriedadezinha chamada offset. Essa propriedade basicamente vai fazer com que o objeto retenha a posição original dele, mas a gente tem que ligar isso antes de colocar um target. Então se a gente ligar o offset e agora ligar o target, você vai notar que em contraste, né, com a opção anterior, a bolinha não foi direto para a posição do quadrado, mas ela preservou a sua posição original e agora sim ela vai seguir o objeto, mas com esse offset, né, com esse deslocamento baseado na posição original dela. Mas todas as outras propriedades continuam funcionando exatamente igual. E vale lembrar que o constraint que a gente adicionou é de translation ou de posição. Então se a gente mexer a escala ou a rotação desse retângulo aqui, ele não vai copiar essas propriedades, só posição. E por fim, quero te mostrar uma dica que pode ser um truquezinho bem útil aí às vezes, que é o seguinte: se você adicionar um constraint de posição e não colocar nenhum target, por padrão, esse constraint vai usar o próprio elemento no qual o constraint está sendo adicionado como um target. Ou seja, assim a gente consegue definir limites para o próprio objeto sem usar algum outro objeto. Por exemplo, vamos dizer que aqui no X eu quero ter um mínimo e um máximo, e o mínimo vai ser 200 e o máximo vai ser 400. Repara que agora a gente limitou a posição do próprio objeto, já que a gente não tem um target definido. Conforme eu mexo esse objeto, ó, eu estou tentando empurrar ele para menos de 250, ou melhor, menos de 200, né, na posição X, mas ele não vai. E também ele não vai para mais de 400 aqui na posição X. Então essa é uma forma muito fácil de você limitar ali, né, adicionar limites na posição, ou na rotação, ou na escala de qualquer objeto. No caso aqui, a gente usou o de posição, por isso que a gente está vendo essa posição sendo limitada, né? Vou abrir aqui para te mostrar. A gente pode fazer isso também para o Y. Então vamos dizer que o Y eu quero que o mínimo seja 100 e o máximo seja 250, que vai cair ali na metade do artboard, já que o artboard tem 500 por 500 nesse exemplo. E agora, você vê que agora esse objeto está limitado também no Y. Esse aqui então é o básico do constraint de translation ou de posição. Próximo vídeo a gente vai ver um outro constraint e muitos dos conceitos que a gente aprendeu nesse aqui vão se aplicar. Então você vai ver que a gente vai acelerar um pouquinho em alguns momentos para só poder desfrutar um pouco melhor do teu tempo também, tá? Então dá um like nesse vídeo para marcar ele como visto enquanto você contribui com o projeto e eu te vejo no próximo. Valeu!